E vou falar hoje de todos os livros que eu já li sobre autoconhecimento, pelo menos os que eu tenho aqui em casa, né? Que eu já li alguns online também. E o que cada um me ajudou, né? O que cada um transformou minha vida física, né? Minha vida pessoal de alguma maneira. Nesse livro aqui, do Pai Rico, Pai Pobre, tem um trechinho nele que falava sobre você compartilhar o que você estava lendo com alguém. Seja contando a história, seja compartilhando, porque ele ensina a fazer os ativos e passivos, né? Então ele falava para você ensinar alguém, não só para passar o conhecimento, mas porque dessa forma você absorve melhor o conhecimento. E assim eu comecei a fazer de imediato. Eu tava lendo isso daqui, foi uma religião pra mim esse livro aqui. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo conhece esse livro aqui. E aí eu comecei a pôr isso em prática. E aí foi o que eu mais tirei de lição desse livro, por incrível que pareça. O livro fala sobre educação financeira, claramente. Ele fala sobre ativos e passivos, ele ensina muita coisa, eu aprendi muita coisa, mas o que eu realmente trouxe pra minha vida e faço até hoje é tudo que eu leio e nos livros eu preciso trazer pra minha vida, senão não vale. Se eu só ler e guardar pra mim, não vai adiantar, então eu preciso ler e trazer de alguma forma, não precisa ser exatamente como no livro, mas eu preciso trazer de alguma forma pra vida real. Agora, pra vocês verem como eu acredito que a interpretação do livro é muito pessoal pra cada um, porque embora este livro aqui se chame Poder da Ação, eu não diria que eu aprendi isso com ele. Na verdade, eu não sei se eu trouxe nada de prática disso aqui pra vida real. Nada que eu já não estivesse fazendo porque eu li esse, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, a interpretação é muito individual. Pra tudo na vida, né? Não só pra livros. Mas é interessante, eu acho que ele pontua algumas coisas que na minha cabeça eu já sabia de tudo que tava falando aqui. Então foi uma leitura bem demorada pra mim, meio chata. Não sei se eu indicaria esse aqui. Não sei se me trouxe uma lição muito valiosa. Eu acho que é mais do mesmo. Sinceramente, tá? Eu demorei muito pra ler esse livro porque foi bem assim, tudo que eu li eu ficava, poxa, mas eu já sei disso. Mas, fala um pouquinho sobre rotina aqui que é interessante, mas não foi nada transformador. E o que eu queria falar nesse vídeo é justamente sobre o que foi transformador e o que não nas leituras que eu fiz. Esse livro aqui, eu gostei muito dele, eu achei fácil de ler, eu achei gostoso de ler. O que eu trouxe dele para minha vida real foi a questão de analisar psicologicamente sobre o que o dinheiro tá envolvido, como que eu tô lidando com isso, por que eu estou lidando assim. Então ele me trouxe, vamos pôr, uma consciência sobre o dinheiro, que eu não tinha antes, mesmo porque esse daqui é como se mostrasse um pouco da prática, né? Embora ele tenha bastante histórias também, mas esse aqui tem muito mais histórias e é muito interessante você ficar por dentro das histórias dos maiores bilionários do mundo, inclusive. E é muito legal. E eu tentei trazer a maioria das coisas. Pra mim, isso aqui tudo eu podia trazer pra minha vida. Só que eu identifiquei um erro nesse livro. Peraí. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o homem, ele não tem um gasto financeiro muito grande para manter a aparência, por exemplo, que mexe 100% com a autoestima. E para mim, o dinheiro e a autoestima, eles têm que caminhar junto, né? A sua mente, ela tem que estar alinhada num todo. Não pode estar só no dinheiro, não pode estar só na autoestima, porque senão você vira uma consumista, idiota, né? Me desculpa a palavra, mas a verdade é essa. Então, muita coisa serviu disso aqui justamente para não ir para esse lado do consumismo alto e grandioso que existe principalmente hoje, e para as mulheres ainda maiores. Então, ajuda a dar uma segurada. Mas não dá pra seguir 100%, pelo menos eu não consegui, né? Como eu tô contando da minha experiência, da minha interpretação sobre o livro,
E foi basicamente isso. Eu senti essa resistência na questão homem e mulher. Eu acho que são jeitos diferentes de lidar com dinheiro. E se eu ficar tentando seguir os passos de um homem, eu vou me frustrar. Agora eu consegui externalizar o que tava na minha cabeça. Se eu ficar tentando seguir o papel que um homem seguiu, não vai dar certo, porque eu não sou um homem, entendeu? Então eu posso sim pegar muitas lições, mas eu preciso adaptar pra mim. Eu preciso ver de que forma isso vai se encaixar na minha realidade. E muita coisa ficou pra trás, infelizmente. Eu quebrei a cabeça tentando entender e não consegui. Mas tá bom, mas é um livro excelente, tá? Eu já li ele 3 vezes. De tanto que eu quebrei a cabeça. Esse aqui eu não terminei ainda. Eu quero deixar o melhor pro final. Então eu vou falar desse aqui rapidinho. Eu não terminei ainda, tô achando um livro bem chatinho. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Eu tô na página 70. Eu li aí uma porcentagem dele pequena, não cheguei nem na metade ainda. Mas eu já tô achando muito repetitivo, por isso eu não tô lendo com tanto afinco assim. E tem muito exercício, viu? Tem muito exercício. Eu não sei se eu gosto de tanto exercício assim. Eu gosto de livros que te incentivem a praticar o que está sendo ensinado, mas também parece que eu tô numa prova e eu já não gosto. Mas aí tem algumas coisas interessantes até aqui. Eu acho que eu me forçar a ler vai valer a pena. Eu acho. Tem uma parte do livro, na verdade mais de uma, que ele ensina algumas técnicas para você se sentir mais confiante na hora de não só fechar uma venda, mas na hora de se apresentar, na hora de criar conexões com as pessoas. Então ele ensina muita coisa legal até aqui, tá? Eu acho que é que a forma que ele aborda que talvez fique um pouco massivo pra ler, mas se você põe em prática é interessante. De novo eu volto lá no início do vídeo do porquê eu tô fazendo isso daqui. Tem que pôr em prática, senão não vai adiantar nada. Se eu tô só lendo esse livro, na minha humilde e sincera opinião, é um livro chato, e aí não vai agregar nada na minha vida. Mas mesmo sendo chato, eu quero pôr em prática o que está sendo ensinado aqui, porque eu quero ver o que efeito causa. Se causa um efeito positivo, se causa um efeito negativo, não me importa, mas eu quero ver que efeito causa. E ele ensina algumas técnicas, dentro elas tem uma chamada ótimo, 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 onde você repete essas 3 palavras com muito afinco e também com uma expressão corporal. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre aquela fazer a pose do Superman por alguns segundos, olhar para o alto, estufar o peito, né? E aí ele ensina algumas técnicas dessas de imagem corporal e também de pensamento, de vocal. Ele ensina também, num dia que você tá triste, num dia que você não tá muito propício a sorrir, que tá difícil, tá acontecendo alguma coisa, ele ensina a técnica da caneta. Eu não sei se é autoral dele, né? Eu aprendi nesse livro, mas pode ter outras pessoas que ensinem isso. Que é você colocar uma caneta na boca e ficar repetindo a palavra ótimo, ótimo com a caneta na boca, porque ela vai forçar o seu sorriso. E dentro disso tem toda uma analogia que faz funcionar, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha o mico que eu tô pagando pra ensinar vocês. Mas façam, porque eu fiz em dias que eu estava ruim. Fiquei alguns minutos dentro do carro antes de sair, fiquei ótimo, 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 fiz a técnica da caneta. Toda vez, até hoje eu faço isso, antes de entrar num cliente. Toda vez que eu vou entrar num cliente, que eu tô me sentindo um pouco aflita, eu faço a técnica do ótimo, ótimo, ótimo. Eu estufo o peito, eu arrumo minha postura, eu estufo o peito e eu repito 3 vezes muito confiante. Ótimo, ótimo, ótimo. Até então, essa foi uma das lições que eu já tô botando em prática desse livro. E tem uma outra que se enquadra muito nisso, que é você copiar, espelhar no caso, né? Que é você espelhar as expressões do seu cliente, da pessoa que você tá conversando e quer a atenção. Você
fazer um espelho do que ela tá demonstrando pra você. Então, se ela tiver um pouco com o ombro mais relaxado, você relaxa um pouco mais o ombro. Se ela tiver com o peito mais estufado, você estufa mais o peito. Se ela tiver sorridente, você fica sorridente. Se ela tiver séria, você fica séria também. Aos poucos, você vai espelhando e vai causando uma intimidade entre vocês. Ela cria uma conexão de identidade com você que é psicológica, né? Fica subentendido, não é nada explícito. Então, tô usando, já uso muito, né? Porque eu sou da área de vendas, então uso muito. Gosto muito e é muito legal, tá? Muito, muito legal. De novo, nossa, Larissa, você falou que o livro é chato e agora você tá falando um monte de coisa boa do livro? Pois é. Por isso que tem que ler. Por isso eu estou me forçando a ler até o final. Eu vou ler até o final esse livro. Eu vou ler até o final. Porque eu tenho certeza que em 70 páginas que eu li, achando chato, eu já consegui colocar tudo isso. Por quê? Porque eu coloquei em prática. Eu não tô esperando eu terminar o livro pra eu ir ver o que eu posso usar do livro na minha vida. Não, eu vou lendo e já vou colocando em prática. Eu comecei a fazer assim, depois que eu li esse último livro que eu vou te contar agora, e foi ótimo, tá? Por último, mas não menos importante, pra mim isso aqui é tipo uma bíblia, tá, gente? Isso daqui é de um ensinamento. Eu contei lá no TikTok, inclusive, que por causa desse livro eu passei numa entrevista. Mas tem todo um contexto e eu queria contar melhor aqui. Então, vamos lá. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse livro é um livro de estudo, tá? Não é um livro de rápida leitura. Pode ver que ele é grosso, mas não é nem pela espessura dele, mas é pelo fato dele ser muito, muito complexo. Eu, por exemplo, tive que ler 2, quase 3 vezes, se eu não me engano, esse livro pra entender. Demorei também pra ler, porque eu ficava voltando pra entender, que eu lia e não entrava na minha cabeça. Por que é que esse homem tá falando? Quando é que vai... Porque eu li, porque o título me chamou a atenção, né? Teve as indicações também, mas o título é bem chamativo. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, o que você quer ler quando você começa a ler esse livro? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E ele demora horrores pra começar a citar os hábitos. Ele demora pra caramba. E aí eu fui ficando irritada, mas eu falei, eu vou ler até o final. Então, ele demora um pouco pra chegar nos 7 hábitos. Quando ele começa a chegar, fica interessante. Durante a leitura, eu fui colocando muita coisa em prática e eu fui aprendendo muito com ele durante a leitura, tá? Não foi um livro que se fixou inteiro na minha cabeça. Por exemplo, eu não sei falar ele de cabo a rabo aqui pra vocês, mas teve um hábito em específico que eu botei em prática na minha vida e eu acho que todo mundo deveria testar esse hábito um dia, porque ele mudou a minha vida, tá? Ele mudou o meu jeito de agir. Eu quero bater um papo agora um pouco mais tranquilo com vocês. Eu sou uma pessoa um pouco explosiva, né? Sempre fui. Depois que eu comecei a me exercitar, melhorou muito. Quando eu li esse livro, eu já tava me exercitando, então minha cabeça já tava um pouco mais livre pra entender. Porque tem isso também. Tem que estar com a cabeça aberta pra entender o que você tá lendo. Se você estiver lendo por ler. Então, o exercício me ajudou muito no temperamento, mas ainda assim, eu tenho essa personalidade. Eu sei que eu vou parecer uma pick me girl aqui, mas eu tenho muito essa personalidade. Eu cresci muito assim com esse negócio de personalidade forte, de eu sou estressada mesmo. E eu ficava repetindo tanto isso pra mim, que eu acreditava fielmente nisso, que eu sou estressada mesmo, que eu sou um pouco difícil de lidar, né? Embora eu faça amizades rápidas, também fazia inimigos muito rápidos, porque qualquer coisinha eu já tava, tipo, eu falo mesmo, eu sou sincera, gosto de gostar, sabe? E também com o meu temperamento de querer ser sempre a primeira nas coisas, querer ser a que mais sabe. Eu sou a que mais sabe. Eu vou te ensinar do jeito certo porque eu sei do jeito certo. Se você tá fazendo de outro jeito, tá errado. Então, eu sempre tive muito isso, essas características muito afloradas em mim. E quando eu li o capítulo chamado Ganha-Ganha desse livro, que é um dos 7 hábitos,
que ele cita, foi contra tudo que eu acreditava, contra tudo que eu vinha vivendo. Então, o que o método ganha-ganha, ele fala basicamente? Ele te ensina a ter como se fosse uma filosofia de vida, não sei se é assim que fala, mas ele te ensina que ninguém pode perder, entendeu? Todo mundo tem que ganhar. Se você tá fechando um negócio com alguém, por exemplo, né? Se você tá fechando um negócio com alguém, o ideal é que as duas pessoas ganhem. E aí, dentro do capítulo, ele conta várias histórias para contextualizar, que eu não vou conseguir contar a história inteira para vocês. Mas, compartilhando a minha experiência, eu espero que vocês possam entender. Então, ele fala, se você tá fechando um negócio, você tem que... Os dois têm que ganhar. Não existe você ganhar um pouco mais que a pessoa, porque o acordo não vai ser fechado. Não vai dar certo. É basicamente isso. E aí, eu fiquei pensando nisso, e dentro da minha rotina, na época, eu fechava vários mini acordos, mas falando do lado profissional, que é onde eu mais queria acrescentar a leitura da minha vida, eu comecei eu tinha vários atritos no trabalho, né, justamente por essa questão de não conseguir fechar acordos, porque pra mim tinha que ser do meu jeito, e se não fosse do meu jeito tava errado, e se não fosse do meu jeito, eu ficava com bico. E eu falei, cara, será que isso é possível? Os dois ganhar? Não existe isso. Eu pensava. Não tem como. Pra alguém ganhar, alguém tem que perder. E eu falei, quer saber? Eu vou tentar. No outro dia, eu fui pro trabalho e comecei a aplicar, assim, indiscretamente. Não foi como se eu tivesse falado para as pessoas, não, porque agora eu tô no método ganha-ganha, então a gente tem que chegar num acordo. Não, eu simplesmente comecei a aplicar de acordo com cada situação. Então chegava uma situação para mim e eu ficava, cara, de que maneira isso pode ser resolvido para que os dois ganhem? De que maneira? E aí eu dialogava com a pessoa dessa mesma forma, eu falava, cara, o que a gente pode fazer para os dois ganhar? Vamos pensar junto? E nossa, às vezes eu não precisava pensar, às vezes a pessoa pensava por mim e estava resolvido, mas às vezes eu pensava e a pessoa executava, então porque eu fazia um trabalho manual, tá? Então, muito do meu trabalho manual até foi ficando mais tranquilo, porque eu não tava puxando mais tudo pra mim como antes, porque antes eu queria tudo, então automaticamente vinha tudo pra mim. Conforme eu fui elaborando esse ganha-ganha na minha rotina, eu ganhei muitos aliados, muitos parceiros, muito respeito. Eu conquistei muito respeito. Eu já, graças a Deus, no meu lado profissional, eu sempre fui bem respeitada. É uma coisa que eu sempre prezei. Mas depois desse método ganha-ganha, é um respeito genuíno. É um respeito, assim, da pessoa. É muito transparente, é natural. É uma coisa deliciosa, assim. Então, e aí você vai ficando viciado nesse método. Você vai ficando viciado nesse método, você vai ficando feliz com os resultados que ele te dá, assim, quase que instantâneos, mas a longo prazo é melhor ainda. E eu só ficava maravilhada, assim, conforme eu ia fazendo, eu falava, não, vamos fazer de uma forma que nós dois ganhamos? Vamos, então tá bom, então acabou. E com o tempo, eu vim trazendo isso pra minha vida pessoal também. Então, algum atrito com algum familiar, com algum colega, se eu tinha que resolver alguma coisa dentro de casa, eu comecei a pensar mais de uma forma humana, de uma forma assim, não vamos brigar, né? De que forma a gente pode resolver isso pra ficar melhor pra nós dois? É sempre pensando em 50%, 50%, nem mais nem menos pra ninguém. Então, de que forma, o que pode acontecer, o que a gente pode fazer e que a gente pode chegar numa solução para isso não se repetir, por exemplo, se fosse uma coisa que aconteceu e a gente não gostou. O que cada um pode fazer para isso não se repetir? O que você fez agora que você poderia não repetir, né?
trazer a responsabilidade pra você. Inclusive esse negócio da responsabilidade é outro tema que fala tanto nesse livro quanto no outro. Até esqueci disso, mas enfim. Então assim, como é que isso te ajudou a passar numa entrevista? Porque eu fiz uma entrevista uma vez e tinha uma etapa, né, que ele analisava muito o seu comportamento de acordo com algumas situações, e uma das perguntas foi como eu agiria numa situação de atrito, e eu respondi que eu agiria conforme o método ganha-ganha, e basicamente eu expliquei isso aqui que eu tô falando pra vocês, bem mais resumido, né, mas foi natural pra mim, porque realmente é um método que eu coloco em prática no meu dia a dia, até hoje, né, na verdade hoje já fica um pouco mais automático, às vezes um pouco esquecido, porque parece que o nosso lado obscuro tá sempre querendo voltar. Então, volta e meia, eu tenho que relembrar que esse método é bom, mas muita coisa ele já tá no automático, entre muitas tarefas, assim, do meu dia a dia. Ele já vai no automático e me ajudou lá e tem me ajudado até hoje. E esse livro aqui merecia um vídeo só pra ele. Ele tem muito ensinamento, muitos ensinamentos. Mas um dos mais importantes é esse ganha-ganha, pelo menos na minha vida foi. E foi o que eu trouxe pra minha vida real e funcionou. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria me abrir um pouco, eu queria conversar sobre isso com alguém. E pra ser bem sincera aqui, eu tenho a impressão que as pessoas ao meu redor às vezes não estão muito afim de trocar essas ideias, né? Então eu queria falar isso pra alguém, porque pode ser útil pra alguém pode utilizar, alguém pode estar querendo mudar a vida, mudar o contexto, e talvez eu fale de uma forma que você entenda melhor do que os coaches com as palavras montadas por aí, de autoconhecimento. E eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida, se inscreve aí no canal. E me comenta se vocês querem mais livros como esse, se querem que eu fale sobre os 7 hábitos e o que eu aprendi com cada um, que foi o melhor livro que eu já li até hoje. Se vocês querem que eu comente de outro livro. Se vocês querem que quando eu terminar esse daqui eu venha contar o que mais eu coloquei em prática, podem me cobrar aí também que eu faço. Tchau!